Fiocruz foi criada para auxiliar a sociedade brasileira a enfrentar surtos epidemiológicos que aconteceram no início do século passado e de lá para cá nós continuamos com essa missão. A missão de articular o caminho que o conhecimento gerado em nossos laboratórios leva para chegar na sociedade. Então, através de ações de apoio ao desenvolvimento tecnológico, prototipagem e mesmo nas fases avançadas de validação dos produtos que foram gerados a partir do conhecimento dos nossos pesquisadores. Esse projeto é um projeto exemplar porque é uma proposta para uma vacina nova, para uma classe de organismos, para vermes, humintos, onde não existe até o momento nenhuma vacina aprovada. Então, esse é um trabalho que foi iniciado nos laboratórios de IOC, sempre coordenado pela pesquisadora Miriam Tender, que tem levado esse processo já a fases avançadas. Nós estamos agora aí nas últimas fases de validação clínica de um produto que amadureceu durante esse tempo, do conceito gerado no laboratório, até agora está na iminência de termos uma vacina inédita registrada aí nos próximos anos a partir de um conhecimento 100% gerado dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Esse projeto foi selecionado pela Organização Mundial da Saúde recentemente como um dos 6 projetos prioritários dentro de uma plataforma que tem como missão desenvolver estratégias para o acesso, principalmente, de tecnologias modernas aos países pobres que precisam e que têm as doenças parasitárias negligenciadas e dificilmente têm acesso às tecnologias mais modernas. As pessoas se contaminam quando elas entram no rio, a cercária penetra através da pele íntegra, ou lavando roupa, ou no arrozal, ou nadando no rio. Ela se contamina através da penetração da cercária pela pele. As fezes do humano infectado possuem ovos. Esses ovos, ao entrar em contato com a água, liberam miracídios. Esses miracídios, ao encontrar os caramujos que estão ali na água, eles se infectam e começam um processo dentro do caramujo até produzir a forma de cercária, e essa cercária é que vai ser liberada na água, e o homem, ao entrar em contato com essa água, ele vai ser infectado, e aí fecha de novo o ciclo. Então, entre o período de 2011 e
de 2014, nós conseguimos concluir a primeira bateria de testes clínicos humanos, que foram os testes fase 1, que foram realizados em área não endêmica, aqui no Rio de Janeiro. E nesse momento, quando nós concluímos os testes fase 1, nós conseguimos vencer 2 dos principais gargalos que existem no desenvolvimento de uma vacina e de um produto novo. Que é, primeiro, a gente demonstrou e conseguiu alcançar o escalonamento do processo de produção. Então, isso é um marco no desenvolvimento de um produto. Então, a gente demonstrou que é possível escalonar o processo de produção para um processo em larga escala industrial. E o segundo, fazer com sucesso, concluir com sucesso os primeiros testes clínicos humanos. Essa região, essa localidade da ilha de São Luís, no Senegal, é uma região hiperendêmica, o que significa dizer que as pessoas moradoras dessa área já tiveram contato com a doença. Então, nós vamos testar a segurança, a vacinação, na condição real do campo em que a vacina vai ser usada mais para frente. E isso é certamente um marco fundamental no desenvolvimento da vacina nesse momento. Nessa região do Senegal, ela é uma região particularmente importante porque ela tem os 2 tipos de histosoma, o mansônio e o hematóbio. Aqui no Brasil a gente só tem o mansônio, e fazendo os testes lá a gente tem uma possibilidade de ampliar o escopo de análise do SM14 numa situação maior, que é a situação da presença das 2 espécies. Tirar um experimento da bancada do laboratório e levar para uma área, ou levar para um patamar de um processo industrial ou para um patamar de um produto, não é fácil, não é trivial e é absolutamente novo para um país como o Brasil, no Hemisfério Sul, onde a gente não tem ainda essa tradição de conseguir chegar a produtos. E efetivamente a gente só conseguiu chegar até esse ponto e só vai conseguir finalizar com o envolvimento real e efetivo de um grupo enorme, uma rede de colaboradores brasileiros e de outros países que nos prestigiam com a sua participação e com o seu interesse. No Senegal, as pessoas a maioria já tiveram contato com a doença, né? São de área endêmica, e elas vão ser tratadas antes de serem vacinadas. Então, o que a vacina precisa fazer é diminuir gradativamente as taxas de reinfecção até que se crie uma diminuição da transmissão na área. E aí você consegue ter a eficácia máxima da vacina. Isso é para todas as vacinas. Essa sala é uma sala bastante interessante e a Miriam sempre falou que era o coração de tudo, porque a partir dessa sala é que nós conseguimos produzir formas larvares para todos os experimentos. Então, o que acontece? Nessa sala nós temos o ciclo não só do hospedeiro intermediário, que é o caramujo, tá? Que são esses daqui, como nós temos o ciclo do Schistosoma mansoni, que é o responsável pela doença que a gente está desenvolvendo a vacina. Eu comecei a trabalhar no projeto da vacina em 1985, quando eu comecei a minha pós-graduação. E o projeto estava nessa época numa fase, não inicial, mas ainda muito numa fase de desenvolvimento pré-clínico, né? Bom, desde 85 eu trabalho no projeto, né, em várias, não só nos experimentos que resultaram na minha pós-graduação, mas apoiando, né, na coordenação e na associação para as cooperações que se estabeleceram, né? Porque na fase pré-clínica o laboratório dava conta de fazer praticamente todas as tarefas, né, todas as etapas. Quando passou para a fase molecular, que foi quando a molécula foi isolada, a gente já não tinha no laboratório, né, dentro da Fiocruz, no nosso laboratório, todas as possibilidades que o projeto demandava. Então, começou a se estabelecer as cooperações dentro e fora da Fiocruz, dentro e fora do Brasil.
There's no difficulties really in terms of science, in terms of well-doing, because the capacity, the intellectual and scientific capacity in Brazil and here in EPLS, in the center, are equal, very high quality. The research, for example, in SM14, it was the best research that has been done for vaccine against schistosomiasis. The difficulty we have is the Occidental countries to follow our development. It's not so easy because South-South collaboration is not well seen by sometimes by the North country, as in Europe or maybe more in the United States. So it's not so easy to have, some barrier in terms of psychological barrier they have, but we don't have this because we know what we are doing and how to do it. Nosotros fuimos y comenzamos a estudiar a fondo a estructura de la proteína SM14. En inicio ya teníamos unas referencias con el profesor Richard Garf, que ya tenían feito modelaje de esta molécula. Nos pegamos ese modelo y conseguimos proyectar mutaciones que incrementaron la estabilidad de la proteína. Digamos, eso fue una parte sustancial de mi tesis de doctorado y que también dio rindió una patente con estas modificações. Estamos falando de 2002. Quando você está numa instituição pública cujo desenvolvimento foi todo praticamente financiado com dinheiro público, o fato de ter a patente, né, de ter a propriedade, permite com que, por exemplo, hoje a Fiocruz possa decidir produzir a vacina, produzir a proteína dentro do conceito de vacina humanitária. Então, manter a propriedade, manter o conhecimento, a tecnologia dentro da instituição, que é uma instituição governamental, eu acho que é fundamental, para te dar o direito de poder administrar isso e não cair em domínio público e muito seguramente na mão da indústria de forma assim, descontrolada, né? Y dos, cuando cae un conocimiento en el dominio público, ninguém vai investir dinero para tornar un producto viable, ¿no? Porque para, por ejemplo, una vacina o mismo un producto humano, o investimento está na orden de billones de dólares. Entonces, ninguém vai investir tanto dinero para algo que no consigue proteger. Entonces, si fuera una tecnología muy importante, inclusive el tratamiento de cáncer que no esté protegida por una patente, él simplemente no va a ir para frente. No por motivos de tecnología, sino por motivos comerciales o de protección de esa idea. Ela induz uma resposta imunológica que é capaz de neutralizar, de matar, ou de imobilizar, ou de impedir a evolução do parasita no organismo do hospedeiro, no caso do homem. Então, é uma resposta imunológica, que é esse o princípio de mecanismo de atuação das vacinas, quando a pessoa entra em contato com a doença. E com esse processo a gente consegue produzir em larga escala em fermentadores e com isso barateia muito o custo. Então o custo final de uma dose do SM14 é muito baixo, já foi todo o desenvolvimento feito para isso. Ao longo do processo de desenvolvimento nós fomos tirando do processo todos os produtos proprietários que implicassem no pagamento de royalties ou que onerasse o custo da vacina. Então, a gente vem trabalhando nessa direção desde sempre, quer dizer, em todas as fases, o foco sempre foi chegar no produto final. Eu comecei a trabalhar no projeto da vacina em 1985, quando eu comecei a minha pós-graduação. E a Miriam apresentou o projeto no curso, né, de nivelamento da pós-graduação do IAC.
Então, a apresentação do laboratório, né, do projeto da vacina, foi muito objetivo, assim, muito direto, né? A ideia é desenvolver um produto para prevenção e controle de esquistossomose. Assim, me marcou muito e eu na época eu conversei com outras pessoas que assistiram também e todo mundo comentava isso, né? Que é uma coisa diferente, né? Era outra ideia. La bilharziose gagne des proportions inquiétantes dans la zone nord du Sénégal. La deuxième maladie parasitaire endémique dans le monde après le paludisme. Et d'après l'OMS, elle touche plus de 200 millions de personnes à travers le monde. Et le Sénégal n'est pas épargné. Donc le CSM14 est mené dans une zone qui est un peu particulière, c'est-à-dire au nord du Sénégal. It's one of the first vaccine against chronic infectious disease, which is completely different. It's not an acute disease, it's a chronic disease. Imagine that HIV is a chronic disease, but in a certain sense, our approach is closer than HIV disease vaccine than another for example, malaria disease, which is not a chronic one. So to have a vaccine against a chronic disease it's a revolution in terms of in the world of vaccination. You are doing the clinical exam, and they will come one by one. É muito emocionante, assim, participar disso. Eu vim na primeira dose, vim no segundo ensaio em criança. Ela está diluindo e preparando o SM14 com adjuvante. Então ela primeiro diluiu, tirou um pouco do frasco do adjuvante para poder botar na diluição certa que precisa. E agora ela está misturando os dois, o adjuvante com o SM14. Agora está pronto. Nós temos um excepcional princípio ativo que tem todas as qualidades que uma vacina requer: estabilidade, imunogenicidade, indução de memória, tolerabilidade. Então, é um excelente candidato vacinal como princípio ativo. Mas isso não é a vacina. A vacina é o conjunto do princípio ativo com o adjuvante, numa formulação adequada, numa dosagem adequada. Avant de pouvoir commencer l'étude, il faut d'abord présenter le protocole au niveau, ce que l'on appelle le comité d'éthique, pour évaluer l'éthique. Et le comité d'éthique est responsable de la sécurité de toute la population, donc du coup des participants, les volontaires qui vraiment voudront participer à cet essai. C'est moi qui ai chargé de les examiner tout, voir s'il n'y a pas de... s'il est prêt à faire la vaccination ou pas. La phase 2C est réalisée au niveau du centre de recherche biomédicale ici à Saint-Louis, donc pour évaluer l'immunogénicité et la tolérance d'un nouveau schéma vaccinal. Aujourd'hui, c'est fini. On a fait l'examen clinique, l'examen du premier après la vaccination et deuxième après la vaccination. Donc, on se verra demain pour regarder, pour faire les 24 heures, regarder les effets secondaires du vaccin et aussi s'il y a des autres plaintes, quoi. A cena que me vem na cabeça foram os primeiros frascos de antígeno
quando a gente chamava de antígeno, né? E agora, quando a gente vê o número de lote, é um produto, quer dizer, um antígeno fabricado num outro processo, né? Passa por um controle de qualidade que não existe na fase experimental. Então, é de fato uma outra etapa, né? A primeira coisa que ela falava para a gente, né, para que os estudantes, eu era estudante na época, né, os estudantes iam para lá e a gente conversava com ela, né, e ela dizia, olha, o objetivo é desenvolver uma vacina, é botar um produto no mercado. Ela tinha, né, sempre muito claro na cabeça dela as etapas que a gente precisava cumprir para chegar nesse produto. A gente precisava ser autônomo, né, no máximo de etapas que a gente pudesse naquele momento, né, daquela fase de desenvolvimento pré-clínico, de conseguir fazer tudo lá dentro. E a gente conseguia fazer, né? Muito pouca coisa não foi feito lá dentro. Marília trabalhou muito e não era uma coisa fácil. A gente foi montando a estrutura. Foi montando a estrutura, a gente aumentou a sala de coelhos, fez uma sala de manipulação que não tinha, né? Era uma coisa meio geral, né? No meio do laboratório. Meu primeiro modelo animal foi coelho para esquistossomose. Como é que o coelho lidava com a infecção, porque era um interesse do projeto. O que aconteceu? A gente imunizou o coelho para ter soro. Isso, Mas o modelo era o camundongo, que era o modelo... de vacinação, né? De vacinação, Aí a gente começou a vacinar com essa mistura e começou a dar proteção. E foi uma decisão minha na contramão de trabalhar com o camundongo pé de chinelo, que era um camundongo híbrido, é um camundongo que não é puro. Mas eu achava que aqueles resultados deles lá fora eram meio assim, questionáveis, porque eram camundongos que não reproduziam uma população humana, vamos dizer, né? Uma população heterogênea. Uma população heterogênea híbrida, né? Então isso fez muita diferença. A gente tinha facilidade de camundongo e o ciclo fazia com que a gente tivesse toneladas de cercária para desafiar os animais. Caceta! O nosso gargalo de material na época era um antígeno. Era o quanto a gente era capaz de produzir do antígeno. A gente foi nomeado pela OMS como centros colaboradores, você lembra disso? Lembro. E aí a gente passou a ter uma presença maior no mundo. Mas nem por isso hoje o caminho está mais fácil, né, para vacina. A gente fica lá fazendo simpósio e abrindo as áreas endêmicas para eles trabalharem, está tudo bem. Agora fazer vacina não, deixa que eles fazem. Aujourd'hui, on est au pont Gendarme pour voir nos participants qui avaient fait hier la vaccination. On est là pour voir les probables effets secondaires du vaccin. On va prendre les consonnes, faire l'examen général, regarder les sites d'injection, s'il n'y a pas de douleur, prurite, et aussi regarder au niveau du bras s'il n'y a pas une lourdeur et aussi des douleurs. Regarder aussi les signes systématiques, à savoir s'il y a des céphalées ou bien une confusion, et aussi s'il y a une fatigue, des myalgies, arthralgies, des nausées et des vomissements. Donc, il a déjà eu à contracter donc, la bilharziose avant. Donc il se plaignait des fois de... Des fois, D'accord. Donc avant, il avait tout le temps mal au niveau du ventre. Mais depuis qu'il a commencé à prendre le vaccin, donc ça s'est nettement amélioré. Donc le lac est juste à côté. C'est un village qui se situe au bord du lac. Et la majeure partie des gens qui sont ici sont des agriculteurs. Et les femmes aussi, donc souvent dans le tâche ménagère, donc ils vont au niveau du lac. Voilà, donc d'après 80% des personnes habitant ici au niveau du pont Gendarme ont eu à contracter donc, pour une fois la bilharziose. Au moins pour une fois la bilharziose.
mais nag boobaak léegi gis nañ bi Espoir duggee léegi loolu mi ngi gën a wàññeeku chaque année mi ngi gën a wàññeeku. Voilà, depuis que Espoir a commencé à faire ses activités au niveau du village, donc il y a une nette amélioration par rapport à la présence de la villageoise. ndax dañuy conseiller ni nga xamante ne noonu lañ def ba mën moytu bilharziose en même temps dañuy may la garab yi nga xamante ni fu mu toll ñu ngi koy jël pour bilharziose bi mën a kii. Donc en plus de la prise en charge, il y a une sensibilisation qui est faite au niveau du village pour leur permettre d'éviter donc la maladie. Essa é uma área de transmissão, uma área importante, as pessoas sofrem com isso, as crianças sofrem com isso, os adultos sofrem com isso, o país sofre com isso, né? Então, aqui eles estão imersos nesse cenário, né? Nesse universo. C'est pour tout aujourd'hui. On a fini nos participants. Donc on se dit à bientôt. Ça fait donc voilà 27 ans que nous travaillons sur les maladies infectieuses présentes dans la région, qui est Association Espoir pour la Santé, qui par la suite est devenue une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire une ONG sénégalaise, okay, et qui est reconnue aujourd'hui d'utilité publique. Tous les résultats que ça a donné ont été partagés dans le monde entier et dont a été partagé aussi avec Osvaldo Cruz, avec l'Institut Osvaldo Cruz, qui a permis en fin de compte aussi de pouvoir projeter de son côté, lui, avec Myriam Tendler, l'image d'un possible vaccin. O laboratório ele surgiu no Instituto Nacional de Endemias Rurais, que atendia em Jacarepaguá, né, na zona oeste do Rio, doentes de esquistossomose, que tinha e tem ainda, né, não tanto agora, mas... Então, a origem do laboratório era com pacientes, né, então era com tratamento de doentes, né, diagnóstico, acompanhamento. Eu acho que essa era assim, foi na origem. Depois, quando foi para Manguinhos, a gente, né, se afastou um pouco do paciente, mas eu acho que isso imprimiu uma marca no projeto, que era para resolver o problema que era visto no início do trabalho, né? E aqui é uma enorme área endêmica. A origem, né, que é a água e o contato com a água, a necessidade do contato com a água, etc., etc., é basicamente a mesma, né? E o curioso, no caso de Jacarepaguá, é que havia caramujo. Eu vi no foco chegar lá e ver um monte de glabrata, né, nos criadores, nos né? criadores, Aí você já estava com o ciclo, né, estabelecido e com os modelos em Camundongo, particularmente, de teste de seleção de antígenos, né, de teste de proteção. Então eu já entrei num momento em que essa parte, né, essa etapa já tinha sido, né, já tinha mudado. Eu chamava o projeto de estudo de antígenos protetores. E quando eu submeti a WHO ao OMS, eles responderam, mas isso não é para fazer vacina? Eu falei, então chama de vacina. E aí eu chamei de vacina, desenvolvimento de vacina para esquistossomose e assim.
Isso foi em 80 e pouco, né? Bill and Melinda Gates Foundation joins the fight. Next month, the foundation will bring experts to Seattle for a two-day meeting to discuss schistosomiasis vaccines. If it decides to fund the research, everything could change. First of all, Gates is putting tons of money only in American labs because their goal, Gates' goal, is to develop American technology. They know very, very little about the epidemiology. They don't have the experience in the field as you have here. Dear Jan, thanks again for the invitation, but I definitely will not be able to present SM14 project among the early stage candidates because this is not at all our case. We are far away from that stage. With complete and highly succeeded scale-up of production process, we have already finished phase 1 clinical trials in Brazil, moving for phase 2 with protocols already in place, all regulatory ethical boards approvals, and a network of collaborators, to say the least. We discussed before by email of going or not going. Yeah. Shall we go? Shall we not go? Yeah. Dear Gilles, I feel like in an old circles with only 7 minutes to present. Moreover, in this quite inhospitable ambient. To be confronted like in old times is not our task to do. Capron, Monique, you and your group devoted the careers for a schisto vaccine, and so am I doing. Are you going to accept this? All the best, Miriam. And then you push me, no, let's go, it's better to be there than not to be. Dear Miriam, I will not be able to avoid to be there, but after reading your email, I imagine a nightmare. Please come. It will be worse without you. We are only 2 on the stage of the clinical trials. All the best, Gigi. And we went to this meeting that was crazy, was when the United States or the Bill Gates decided to sponsor a vaccine development, ignoring that we were already very advanced, mostly them that were in clinical trials phase 3. So it was offensive to us. You imagine? And it was on vaccination, schisto vaccination. We are the only one, in clinical trials? in clinical trials, and we get 7 minutes. Yeah. And I decided not to present I data. remember. Gilles was very brave. He shrinked everything, decades of work, and he submitted himself, he accepted that he presented. We tried to make a point. It was very difficult, but we did make a point. We feel in the same boat, although you coming from a French country with all the structure and all the past that you had. I coming from Brazil, but we were there in the US being ignored by them. Exactly. Okay, social pressure and market forces for vaccine development in the past 100 years were essentially related to infectious diseases that affect rich countries in the Northern Hemisphere. Vaccines developed as early as 1920 to 1940 years against pertussis, tetanus, diphtheria, polio, measles, mumps, rubella were pushed by the epidemiology of those diseases, which are the more important children killers in the US and Europe, until the EPI program was launched in '74 with a global profile.
SM14 is a modern recombinant vaccine emerging from an endemic country as Brazil, is being developed under the highest technological standards, has been shown to be safe, being safety basically the most important attribute of a new vaccine, and is already a product with 2 platforms of large-scale production achieved. Our struggle is not technical anymore, but yet against the waste of time. If you are really interested in joining the fight against Schisto, financial support is most welcome for SM14's next clinical trials. Thanks to Bill and Melinda Gates Foundation and to the organizers of this meeting. Sincerely, Megan. So that's why we decide, to ignore them, and to be really, completely scientist and physician. A vacina, ela muda completamente o eixo clássico a partir do qual países acima da linha do Equador, particularmente na América do Norte e na Europa, serem os países produtores dos vários produtos de interesse medicinal, sejam eles remédios, sejam eles vacinas, e então modifica esse eixo para uma situação em que uma vacina é desenvolvida, produzida no Brasil e de utilidade que será global, não tenho a menor dúvida disso, mas que no início passa a ser num aspecto sul-sul mesmo, de novo, numa área endêmica no continente africano, né, particularmente no Senegal, e isso tem uma questão meramente científica, ou assim, estritamente científica, que é o fato de no Senegal existirem duas espécies de xistosoma, o Brasil só tem uma, então isso amplia o escopo, o potencial da vacina. Isso é um aspecto, e o outro aspecto é interagir direto com países que de outra maneira não teriam nenhuma participação efetiva, seriam apenas compradores da própria vacina, e o que está sendo feito é algo completamente diferente, inclusive pelo fato da vacina ter sido desenvolvida a partir de um preceito político-filosófico de uma vacina humanitária. Quer dizer, que o interesse aí não é o lucro, o interesse é a vida da espécie humana. Tem 1 bilhão de pessoas como alvo dessa vacinação nos países pobres. A produção ficando na mão de Bill Manguinhos dá à Fiocruz e ao Brasil a possibilidade de fornecer para os países endêmicos africanos, vai produzir dentro da plataforma que é chamada de vacina humanitária, tem regras para isso, são regras estabelecidas pela ONU, que caracterizam o que é um produto humanitário. Ele é um produto que não é doado totalmente, o custo é recuperado por quem produz, mas não é um produto, não é uma vacina de livre mercado. A gente tem conseguido, nos primeiros contatos, né, com organizações associadas à saúde global, uma sinalização muito positiva, como é o caso da própria OMS, que já apoiou esse como um projeto demonstrativo, né, de desenvolvimento local. E eu acho que hoje a gente tem um ambiente muito propício, né, para mostrar a importância da produção local para os grandes desafios, mas também para os nossos problemas tradicionais. Eu acho que esse projeto ele fecha um ciclo importante aí de fecharmos, né, uma caracterização da importância da produção, do desenvolvimento e da sua ciência local para resolver os problemas de saúde pública. E nós, ao mesmo tempo, no laboratório, desenvolvemos uma capacitação bastante forte no campo da chamada citometria de fluxo, que permite medidas de milhares de células ao mesmo tempo, facilita muito a avaliação da resposta imune sob vários aspectos, e nós nos capacitamos a fazer isso
somos um laboratório dos mais, vamos dizer, produtivos do ponto de vista de geração de conhecimento utilizando essa tecnologia, e nos propusemos a fazer isso no ensaio já 2B, né, feito no Senegal. E a Miriam, a gente mostrou como é que era, nossa capacidade, etc. Pessoas treinadas para fazer isso. Então a gente desenvolveu a partir daí um protocolo ou protocolos e fizemos, e aparentemente muito bem feito, no sentido inclusive que isso foi analisado no exterior pelo outro grupo, o grupo francês ou franco-senegalês, que adoraram a acuidade das mensurações, toda a parte de, vamos dizer assim, rigidez protocolar, quer dizer, não tem variação de um experimento para outro, etc. O nosso trabalho é avaliar as diferentes subpopulações de células do sistema imune para ver se as pessoas que receberam a vacina são capazes de responder, de apresentar uma resposta imune frente ao parasita. A grande pedra que a gente tem que quebrar, na verdade, é o lobby da indústria farmacêutica química que produz remédios. Então, as doenças parasitárias, elas são até hoje abordadas nos programas de controle essencialmente com remédios, no caso dos helmintos, os antihelmínticos, os vermífugos, e é um mercado restrito aos países pobres. Então, se a gente começa a vacinar e gradativamente cai a transmissão e não tem mercado em outro lugar, né? Não tem, essas doenças parasitárias não são endêmicas no hemisfério norte, então eles não querem perder, né? É um mercado gigantesco, né? Até porque o programa é de suposto controle, né? Que não faz controle nenhum, da histosomose, é um programa que foi um lobby de décadas, onde eles conseguiram convencer o OMS, que adotou esse programa, de tratar em massa com droga química crianças escolares 2 vezes por ano. O nome disso é vermifugação. É deworming em inglês, que é uma coisa, é uma estratégia ou é uma metodologia que eu honestamente só conhecia isso aplicado a animais. Você vermifugar animais. Então, assim, segundo o OMS, o programa é a vermifugação das crianças. E é um lobby difícil de desarmar. E a questão não é financeira, né? Então, a questão não é, normalmente, ela é muito mais política do que financeira. Basta que o OMS diga para a Gates Foundation ou se organiza um fundo africano para financiar a vacinação e acabou. É muito importante, né, que nós estejamos aqui celebrando esse momento, que não é um momento final, mas é um momento muito, vamos dizer, próximo de uma realidade. Então, isso é, de verdade, o fechamento de um ciclo que garante, né, a gente não fica na dependência de uma empresa privada para produzir, que tem suas políticas, por mais que concorde em seguir essa plataforma de vacina humanitária, no final das contas fica buscando retorno financeiro. E com isso sendo produzido na Fiocruz, a gente tem total independência para fazer isso da forma correta, que é como tem que ser. Nós percebemos que nós poderíamos não só substituir os parceiros privados, mas fazer melhor e mais rápido. E é por isso que a gente trouxe o projeto para cá, para realmente acelerar, porque como, né, além de tudo, ele é um projeto emblemático para a instituição. Ele é emblemático, né, se a gente for pensar no que é inédito para essa classe de parasitas, é emblemático porque é uma vacina desenvolvida para populações negligenciadas, e para a Fiocruz é emblemático porque é um conhecimento que foi gerado a partir das pesquisas efetuadas em nossos laboratórios. Existe um outro mote importante, que é nós fazermos ciência colaborando, cooperando e não competindo. Então, esse é um outro aspecto e nesse momento nós temos exemplo de colaboração nacional e internacional. Isso mostra que se nós trabalharmos juntos, a gente pode realmente avançar muito mais em prol daquilo sobre o que a gente tem a responsabilidade, que é melhorar a qualidade de vida da população. Cheguei lá e todo mundo
tinha o produto, ninguém tinha o produto. Todo mundo tinha chegado no final do desenvolvimento do que tinha proposto, mas nada. Tinha ido e nunca foi para prateleira nenhuma. Então é esse gap que eu estou dizendo que a gente tem que quebrar inércias, barreiras, obstáculos, interesses e o que for, porque ele não acontece. E isso, eu acho que se você quebrar isso, é por isso, especificamente isso, que eu estou dizendo que essa é uma parte quase, e tu tem noção do que eu estou dizendo, né? Quase tão importante quanto produzir uma vacina contra a esquistosomose. Entendeu? Porque para a instituição, né? Para a instituição, lógico. Mas você vai quebrar um paradigma, uma cultura inteira, né? Porque a gente passa a acreditar que pode fazer. Eu de novo fiquei pasmo, porque uma vacina como a Coronavac, poxa, eu sob o ponto de vista teórico, não tem nada mais fácil de fazer. E a gente não fez. E o Paquistão fez, e sei lá mais quem fez, todo mundo fez. A Índia, a China, poxa vida. Então eu acho que tem... A França não fez. A França não fez. Se ferrou. Se ferrou também. Tem uma questão, a Marie-Paule Kine, a gente teve uma reunião com ela em abril desse ano. Ela se ofereceu para ser assessora do projeto e eu vou tentar convidar. Você conhece ela? Ela não é mais da OMS, mas ela foi diretora de vacina há 10 anos da OMS. Então, ela foi muito clara. Ela falou que você não vai conseguir aprovar. Aprovar é a pré-qualificação da OMS. Você não vai conseguir a pré-qualificação com 300 pessoas, que somando todos os testes, tem que ter pelo menos 3.000 pessoas para segurança, para ter um número onde efeitos adversos possam aparecer se houverem. Então, isso eu vou fazer. Eu já discuti com o Gil, ele está levantando o custo, eu vou levantar o dinheiro e isso eu vou fazer. 3.000 caras vamos fazer, em área endêmica. Eles marcam os vidros, ela marca os frascos com o número de ordem de cada um para guardar o restinho identificado. Se quiser, no futuro e tal, isso é congelado e guardado. C'est vrai, Marianne? Que tu as prendu les vials, des flacons, ou rien? Está tudo avançando lá no Senegal. E sob o ponto de vista da legislação, é mandatório que a gente faça um no Brasil? Não, não é mandatório. Não. Várias pessoas já me perguntaram, inclusive na OMS, mas várias pessoas. Mas não tem ensaio no Brasil? Eu sei. Então, eu acho que a organização de um ensaio clínico no Nordeste, ela é cara, obviamente, ela não sei se é mais barata ou mais cara do que no Senegal, mas ela traz um ganho político dentro do Brasil, dentro da Organização Pan-Americana de Saúde, ela traz um ganho político dentro da sociedade. Quer dizer, na hora que você diz numa televisão que está sendo feito ensaio no Senegal e está sendo feito ensaio no Nordeste brasileiro, o peso político disso não é comparável a você dizer que está sendo feito só no Senegal a partir de um grupo brasileiro, entendeu? Não é igual, não é. Tá bom. Eu sei, eu concordo, mas existe uma dificuldade assim, logística e granística. Foi um congresso da Comunidade Europeia, que foi organizado inclusive pelo Savino de um lado e alguém do Pasteur do outro. Era um congresso Pasteur Fiocruz,
e era ligado à comunidade europeia, então eram basicamente os europeus. E o Capron veio com a Monique, fez o show dele, né? Que ele era muito showman, né? E foi quando eu apresentei, eu e o Andy, a primeira vez para um público assim maior. Não era nem maior, porque era em Angra, num hotel pequeno, era um grupo selecionado. E eu apresentei dados do SM14 e eu já era de uma parte mais avançada do SM14 e o Capron deu um chilique. Mas o chilique, ele se descontrolou. Quem me deu o status de vacina na época foi ele. Pelo escândalo que ele fez. Ele falou, você não vai em lugar nenhum com esse negócio, eu comecei na frente. Trabalhei minha vida inteira e eu ali, eu falei, mas eu também trabalhei mesmo, só que ele já era um velho.